as 2 semanas aí sem mim, sem ter aula síncrona. Hein? Vocês estão me ouvindo? Foi tranquilo? A prova. Gente, eu me fazer como diz o Matuto. Deu para acompanhar bem os assuntos. Eu acabei me perdendo na hora de cadastrar as atividades, as tarefas, botando ponto demais. Quando chegou na hora da prova, a professora valeu 2 pontos. Eu disse, meu Deus, não acredito, não. Aí, como é que vai ser a terceira prova? A terceira prova, as atividades vão valer 4, certo? Todas as atividades vão valer 4. A prova vai valer 3 e eu vou passar um trabalho também valendo 3. Nossa prova é dia 24 já de maio, certo? Então, a gente tem aula 3 semanas e já é a prova, certo? Agora, o principal conteúdo. Então, eu vou dar hoje, se eu falar sobre planta baixa, tá? Já postei os vídeos, já postei os slides, vocês viram? Alguém deu para assistir alguma coisa, viu alguma coisa? Já, professor. Eu assisti o primeiro vídeo. Também. Pronto, são vários. São 5 vários. vídeos, né? Hã? 5 vídeos, né? 5 vídeos, Mas o de hoje que eu tô gravando, que eu vou postar também. Amanhã eu posto esse vídeo de hoje. São vários vídeos, porque planta baixa é muito detalhe. Muito, muito detalhe. Eu preferi dividir em vários vídeos, fazer um exercício mais detalhado para não ter dúvida, certo? Então, por isso que ficou, acho que são 4 vídeos da aula prática e um da aula teórica. Ok? Chegou mais gente. Boa noite, Bernardo. Então, assim, vocês têm muita coisa para fazer essa semana. Essa semana vocês vão ter que fazer o desenho junto comigo lá na aula prática, porque se vocês não praticarem, vocês não vão entender. Vocês vão ter que fazer a tarefa, que eu acho que eu já cadastrei a tarefa também, né? Vão ter que fazer a tarefa e... Estou em dúvida se eu cadastrei ou não nessa turma. E cadastrei? Pronto. Vou entregar até sábado. E já podem iniciar a fazer o projeto, certo? O que vai ser o projeto? Para não esquecer logo. O projeto vai ser uma planta baixa, um corte e uma fachada. Então, essa semana vocês vão aprender sobre planta baixa. Então, planta baixa de quê, professora? Pode ser da casa de vocês, ou de um colega, de um amigo, de um primo, de um tio, da avó, enfim. Uma casa que tenha pelo menos 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha, certo? Ok? Então, eu não, professora, mas eu moro no kitnet, só tem um quarto, um banheiro e uma cozinhazinha. Não aceito. Tem que ser uma casa mesmo, com no mínimo 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala, certo? Ok? E aí vocês vão fazer, professora, mas minha casa são 4 quartos, é muito grande, eu só tenho papel A4. Então, pode procurar outra casa de um colega, de alguém, certo? O que eu quero é que vocês aprendam a fazer. Que vocês peguem aí uma trena, ou vão fazer na medida nos passos, mas, enfim, tentem fazer de um objeto real mesmo, certo? E passar para o papel. Que esse é uma das coisas que mais vocês vão fazer aí na vida profissional de vocês, certo? Ir para um objeto real e passar para o papel, ok? Então, vamos à aula. Vou botar aqui para apresentar. No final da aula, a gente fala mais sobre esse projeto. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Qual o objetivo da aula? Vocês vão aprender a desenhar plantas baixas e, além, interpretar plantas baixas de pequenas edificações, certo? Quando aprende pequena, aprende para grande, tá? Então, a gente aqui vai trabalhar com pequenas edificações, mas é a mesma coisa da edificação grande, tá? Não tem diferença, são as mesmas regras,
ok? Então, vocês vão ser capazes de pegar um projeto, né, uma planta baixa aí de qualquer pessoa que tenha desenhado em qualquer local do mundo, e vocês vão saber identificar, vão saber o que cada elemento ali está significando, certo? A partir da aula de hoje. Então, é uma aula bem importante, cheia de detalhes, que vocês têm que praticar para poder entender. Vamos ver aqui o conceito. É a projeção horizontal, planta baixa, é a projeção horizontal da seção inferior que se obtém ao passar um plano horizontal através da edificação a uma altura tal que corte as paredes, portas e janelas. Dá para entender? Lendo só assim? É um pouco complicado, né? Então, vamos lá. Vamos de novo. É a projeção horizontal. O que é projeção horizontal? É aquilo que é projetado em um plano horizontal. Então, a planta baixa é uma projeção horizontal. Ou seja, o observador ele vai ficar acima da edificação, certo? A posição dele é acima. Lembra lá das vistas. Então, é uma vista superior. É a projeção horizontal da seção inferior que se obtém ao passar um plano horizontal. Então, ó, eu tenho aqui a minha edificação, vai passar um plano horizontal cortando a edificação. A altura deste plano é entre 1,20 m e 1,5 m. Geralmente, ele passa a 1,5 m, certo? A parte superior a este plano, eu retiro. O observador se posiciona acima da edificação, tá? E aí, o que ele vê vai ser projetado em um plano posterior, ou seja, no plano horizontal, certo? Vai ser projetado no plano horizontal. Quando eu ver a épora, a gente vai originar a nossa planta baixa, certo? Então, vamos voltar e vamos ler de novo. É a projeção horizontal da seção inferior que se obtém ao passar um plano horizontal. Então, veja, passar um plano horizontal através de edificação a uma altura tal que corte as paredes, portas e janelas. Que altura é essa? Geralmente, 1,5 m. Ficou mais fácil de entender? Então, ó, passou um plano horizontal cortando a edificação, a parte superior ao plano eu retiro, o observador se posiciona acima, ele vai ver o quê? A edificação cortada, o que ele vê é projetado no plano horizontal, que vai originar a planta baixa da edificação. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Qual a finalidade? Pode fazer. Não, eu ia dizer, por enquanto tá tudo certo. Certo. Qual a finalidade? Determinar a forma, dimensões e distribuições dos compartimentos ou cômodos da edificação, certo? Então, determinar a forma é o quê? Para ver se aquele compartimento ele é quadrado, ele é chanfrado, ele é oval, certo? Ele é arredondado, ele é um retângulo. Então, é a forma do cômodo. As dimensões, né? As dimensões vai ser o quê? As medidas, né? Em metros, tá? Se é 3 metros, 4 metros, 2 metros. A distribuição dos compartimentos ou cômodos, certo? Cômodos, gente, são as divisões da edificação. Então, é sala, quarto, banheiro, cozinha, são os cômodos, certo? E aí, a planta baixa, ela também tem a finalidade de mostrar a distribuição, ou seja, o local exato, né, de cada cômodo. Onde é que está o quarto, o banheiro, a sala, certo? Aqui, voltando. E aí, ó, nós obtemos, assim, a planta baixa da edificação. Uma informação. A planta baixa é sempre desenhada com a frente da edificação voltada para baixo. Por quê? Porque a gente desenha ela no primeiro diedro, certo? Se o meu objeto ele é representado no primeiro diedro, a frente é sempre para baixo. Observem aqui. Eu tenho aqui minha edificação, certo? O observador se posiciona acima e o que ele vê, ó, é projetada. Então, a frente da edificação está aqui e a projeção dela vai estar aqui. Quando houver a épora que o plano horizontal girar para baixo, a frente da edificação fica para baixo. Por isso que planta baixa a gente desenha sempre de baixo para cima,
certo? Sempre indo de baixo para cima. Em relação à escala, o que se recomenda? Se recomenda que se trabalhe com a escala 1 para 50. Mas não é, que eu tenha que sempre trabalhar com a escala 1 para 50. Escala 1 para 50, ela normalmente é a mais utilizada, porque ela permite que eu veja os detalhes do meu desenho, certo? E o desenho não fica tão grande, nem tão pequeno. Mas, dependendo do projeto, eu posso trabalhar com outras escalas. Uma escala 1 para 75, 1 para 100, ou 1 para 30. Vai depender de quê? Vai depender do tamanho da edificação, vai depender da folha que eu tenho, né? A gente aqui na nossa disciplina, a gente só comprou folha A4, né? Ninguém comprou folha A3. Então, a gente vai procurar uma escala que se adeque à folha A4, certo? Se eu tiver um projeto com poucas paredes e os comprimentos grandes, pode usar a escala 1 para 100. Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um desenho de um galpão, certo? Um galpão bem grande. Então, o quê? Tem poucos detalhes. Mas nesse galpão eu vou ter ali um escritório e um banheiro, né? Então, como se eu usar a escala 1 para 100, o galpão for muito grande, esse escritório e esse banheiro vão ficar pequenos. O que é que eu posso fazer? Em outra folha, fazer um desenho de detalhes na escala 1 para 20, ou 1 para 25, ou até 1 para 50, né? Somente dessas partes que não ficaram bem detalhadas, que foi na parte 1 para 100, ou seja, o escritório e o banheiro, certo? Então, para o mesmo projeto, eu posso ter mais de uma folha, ok? Em relação às paredes, vamos começar a aprender as paredes. Já viram a escala, né? Mas recomendada é 1 para 50, mas a gente pode trabalhar com outros, desde que o desenho fique bem representado. As paredes, como é que eu represento as paredes? Eu represento as paredes através de retas paralelas, certo? Duas retas paralelas com traços contínuos, em que uma vai ser o contorno externo e a outra o contorno interno da parede, ou seja, a parte de dentro e a parte de fora do cômodo, certo? Então, represento paredes sempre com duas retas, ok? Então, olhando para cá, ó, a gente tem várias paredes, elas são representadas com duas retas sempre. Aí, em relação às linhas, elas podem ser contínuas ou largas, quando elas forem efetivamente cortadas pelo plano de corte. Então, olha aqui, ó. Cadê? Essa edificação aqui, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, essas linhas, né? Elas foram cortadas pelo plano de corte. Então, aqui, ó. Passou o plano de corte, certo? Cortou as paredes. Então, eu faço ela com linhas mais largas do que as demais. Ou seja, do que as paredes que estejam abaixo do plano de corte, né? Então, a espessura das linhas tem que ser mais estreitas se essa parede estiver abaixo do plano de corte. Um exemplo, vamos supor, numa casa, eu vou desenhar as paredes que ficam embaixo para sustentar uma pia. As paredes dessa pia é no máximo 0,90. O plano de corte passa 1,5 m, né? Então, essa parede da pia, ela está abaixo do plano de corte. Então, eu vou desenhar ela com retas contínuas, mas com linhas mais estreitas. Vocês lembram lá de vistas ortográficas, que a gente diferenciava as linhas? Mesma coisa tem que acontecer aqui na planta baixa. A gente tem que diferenciar as linhas. E quando tiver arestas não visíveis, certo? A gente vai desenhar com retas tracejadas, ok? Com retas tracejadas. O que seriam essas retas não visíveis, certo? Vão ser o quê? Vão ser retas que vão ser paredes que eu não vou estar vendo, mas que elas existem. Vamos voltar para a pia, né? Essas paredes da pia, se eu resolver no desenho fazer a representação da bancada, né, do que vai estar ali acima desta pia, né, dessas paredes, eu não vou ver mais essas linhas. Então, eu desenho elas com tracejadas, certo? Eu vou desenhar elas com linhas tracejadas, ok? E aí, me diga uma coisa, a distância entre uma e outra vai depender de quê? Entre uma linha e outra. O que é que vocês acham?
Hein? A distância entre uma linha e outra. Dos tijolos? Depende do tipo de tijolo que eu vou trabalhar e da maneira que eu vou colocar esse tijolo. Então, esses aqui são os 3 tipos mais comuns. O tijolo comum, que é aquele tijolo maciço, aquele tijolo de barro, aquele tijolo vermelho. Não sei se vocês já viram, acredito que sim. Ele é 20 por 10 por 5. 20 por 10 por 5 de altura. O tijolo furado, que é esse bem comum, tijolo de cerâmica, ele é 20 por 20 por 10, certo? Isso aqui é o tijolo de 8 furos. Existe o tijolo de 10 furos, existe o tijolo também de 6 furos, certo? Mas o mais utilizado é esse aqui, que é 20 por 20 por 10. E o bloco de concreto, gente, vem sendo muito utilizado, é relativamente novo, né? Acredito que uns 10 anos atrás, ou acho que menos. Podemos dizer que uns 7 anos, mais ou menos, que surgiu os blocos de concreto, certo? Então, o bloco de concreto vai variar muito as dimensões. Não existe norma para ele. Então, esse daqui, ó, do exemplo, é 19 por 19 por 39. Mas vocês podem encontrar 20 por 20 por 40, 18 por 18 por 38, 18 por 18 por 40, enfim. Vai depender da forma e existem vários tipos desse bloco de concreto, certo? Vários tipos. Então, as medidas deles são muito variáveis no mercado. Tijolo comum e tijolo furado já são mais uniformes, porque já tem mais tempo. Então, vamos lá. Para o tijolo comum, né? O tijolo maciço, que ele é 20 por 10 por 5. Se eu for desenhar ele na espessura de um tijolo, gente, eu acho que alguém... Deixa eu ver aqui. Não. Pensei que alguém tinha entrado. Foi eu, professora, que levantei a mão, mas já chegou na parte aí. Ah, Fala. gente, se vocês levantarem a mão, eu não vou ver. Vocês podem ligar o microfone e falar, viu? Porque quando eu boto para apresentar, eu vejo só a tela. Aí você pode falar. Era o quê, sua pergunta? Não, eu ia perguntar porque, tipo, se era só o tijolo em si, que era a espessura, ou você fazia com acabamento já, mas já chegou na parte. Né? Pronto. A gente vai considerar sempre um revestimento de 5 centímetros. Isso também é um real, certo? Sempre a gente vai considerar que a parede, ela vai ter um revestimento de 5 centímetros. 2,5 centímetros para um lado, 2,5 centímetros para o outro. Independente do acabamento que aquela parede vai ter. Se aquela parede vai ter cerâmica, vai ter porcelanato, vai ter só um gesso, vai ser só rebocada, ou não vai ter nada. Independente do que aquela parede vai ter, a gente considera sempre esses 5 centímetros de revestimento, certo? Então, se for, por exemplo, aqui, ó, na espessura de um tijolo, ou seja, considerando os 20 centímetros do tijolo, isso aqui tudo tamanho real, tá, gente? Os 20 centímetros do tijolo, olha aqui como é, considerando essa espessura aqui do tijolo, certo? Então, eu vou considerar que no tamanho real, minha parede vai ficar com 25 centímetros. Ah, professora, mas eu vou só botar um reboco ali por cima da parede. Não aumenta esses 2,5 centímetros, não, de espessura. Gente, a gente vai trabalhar com um padrão. Por mais que quando a edificação estiver pronta, ela fique menor, mas a gente vai considerar que quando ela estiver pronta, ela vai ter 25 centímetros, certo? Então, a gente considera, tá, esse padrão, ok? Sempre 5 centímetros a mais. Se for na espessura de meio tijolo, ou seja, considerando os 10 centímetros, como está aqui na imagem, ó, é 10 de tijolo mais os 5 de revestimento. Então, eu considero que minha parede vai ter 15 centímetros. A parede for de tijolo espelhado, né? Ó, um exemplo aqui, ó. Divisórias internas, boxes de banheiro, divisórias de banheiro coletivo, né? Entre um sanitário e outro, ou entre um banho e outro, faz com o tijolo espelhado, aquela parede mais fininha. Então, eu considero 5 da parede mais os 5 do revestimento. Por mais que quando minha parede estiver pronta, ela fique com 7, 8, mas eu considero que ela vai ter os 10 centímetros, ok? Se for um tijolo de cerâmica, que é o 20 por 20 por 10,
ele pode ser de duas formas. Na espessura de um tijolo, ou seja, o tijolo deitado, tá? Que eu considero 20 do tijolo mais 5 do revestimento. Então, 25 centímetros vai ficar no tamanho real. E se for na espessura de meio tijolo, que é o que é mais utilizado hoje em dia, né? Que é o tijolo, ó, dessa forma aqui que o rapaz está sentando aqui, ó, né? Utilizado nas paredes internas e externas das edificações. Eu considero 10 do tijolo mais 5 do revestimento. Então, provavelmente, a parede da casa de vocês, né, quando foi desenhada, foi considerada com 15 centímetros, certo? Agora, aquelas casas bem antigas de antigamente, né, muito antigas, que eram as paredes bem grossas, elas eram feitas todas assim, ó, com tijolos deitados, certo? Por isso que elas eram as paredes bem grossas. Mas aí, muitas delas não usavam ferro, usava pouco ferro na construção. É por isso que fazia ela toda nesse tijolo deitado. Hoje em dia, se utiliza mais ferro, a casa fica mais segura, mas aí pode colocar na espessura de meio tijolo. Ok? Dúvidas? Alguma dúvida? As paredes, elas podem ser altas ou a meia altura, certo? O que são paredes altas? São quando todas elas estão na mesma altura do pé direito. O que é pé direito? Pé direito vai ser a altura da parte superior do piso até a parte mais baixa do telhado. Então, vocês olharem aí agora para a parede, vamos supor, de onde vocês estiverem, do quarto ou da sala, a parede externa, geralmente, é a altura do pé direito, certo? As paredes externas que têm a altura do pé direito. Se a casa não for forrada, se a casa for forrada, todas elas têm a mesma altura de pé direito, ok? Então, se as paredes tiverem a mesma altura, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, vocês estão vendo que elas estão todas com a mesma altura, né? Tamanho livre, né? Mesma altura. Então, certo? As paredes são assim, livre, ó, é livre. Se for a parede a meia altura, ou seja, estiver abaixo do pé direito, eu não represento ela livre. Olha aqui, ó. A parede que está na mesma altura do pé direito, eu faço livre, mas aqui não está, ó. Tá vendo que ela não é livre aqui? Por quê? Porque ela está abaixo do pé direito, certo? Então, eu não represento ela tão toda livre, ok? Dúvidas sobre paredes? Alguma dúvida? Não? Então, vamos falar sobre as portas, tá? Gente, se tiverem dúvida, pode falar, tá? Lembre que eu não estou vendo chat, nem vejo se levantar a mão ou alguma coisa. Em relação às portas, eu tenho que representar sempre elas abertas, tá? E eu abro a porta sempre para dentro do cômodo, ok? Então, aqui é o exemplo mais comum, que é mais utilizado, a porta de giro, tá? A porta de giro, eu represento ela, ó. Aqui é a folha da porta, aberta a 90 graus, certo? 90 graus. Aqui é o arco, com o sentido do giro, que vai da extremidade da folha até o batedor na parede. Eu posso representar o arco, como também posso representar um traço 45 graus. Tanto faz, certo? E eu tenho que representar também a boneca. O que é boneca? Essa saliência aqui, ó, que vai ficar na porta, certo? Que ela fica na porta. Para quê? Para que eu consiga abrir a minha porta por inteiro. Se eu não botar a boneca da parede, eu vou sentar a porta aqui. E aí eu não vou conseguir essa porta, abrir ela 90 graus. Certo? Eu não consigo abrir ela toda. Então, tem sempre que, quando for sentar uma porta, colocar a sua boneca, esse espaço aqui. Ok? Então, aqui é a minha porta de giro. Aqui, ó, é o exemplo de uma porta de vai e vem, certo? Porta de vai e vem, ela é muito utilizada em hospital, em restaurante, certo? Por quê? É uma porta que ela me dá mobilidade para que eu abra ela sem usar as mãos, né? Geralmente, elas não têm trinco, elas têm apenas umas molas aqui nos eixos, certo? E aí, se for um hospital, quando vem com a maca, só empurrar com a maca. Se for restaurante, o garçom, ele vem com a bandeja, né? Com as mãos ocupadas, ele não tem como estar abrindo. Então, ele abre a porta com o corpo, certo? Então, a porta de vai e vem,
né? Também é conhecida como porta de Bang Bang. Também pode ser chamada como porta de Bang Bang, certo? Representada dessa maneira. Porta de correio, existem outras formas de representar a porta de correio, certo? Essa daqui é uma porta de correio externa. Eu acho que alguém entrou. Deixa eu ver aqui. Entrou. Boa noite, Bruno. Certo? Estão vendo? Aqui é uma porta de correr externa, que a folha da porta corre por fora da parede. Nos próximos slides eu mostro outros. Olha aqui, ó, a porta de correr externa e aqui, ó, a porta de correr interna. Ela corre para dentro da parede, certo? Porta pivotante, o eixo da porta, ele é central. Para esse exemplo aqui, ó, ela não tem dobradiça, certo? Ela tem um eixo central, tá? É um pino, coloca um pino em cima e embaixo, e essa porta abre sobre esse pino. Existe a porta pivotante com eixo lateral, mostro já a foto para vocês, que está sendo muito utilizada, esse tipo de porta pivotante com eixo lateral. Ela vem sendo muito utilizada, certo? Como porta principal nessas casas mais modernas e mais novas. Porta pantográfica ou camarão. É quando eu tenho apenas duas folhas, certo? Diferente da sanfonada. Na casa de vocês tem a porta sanfonada? Alguém tem a porta sanfonada em casa? Aquela de plástico? Geralmente colocam elas em banheiro ou despensa. Aquela porta ótima, né? Para não dizer o contrário. E essa daqui, porta circular, onde é que a gente encontra? É muito comum em quê? Banco. Em banco. Porta circular é muito comum em banco. Ok? Mais uma vez, ó, quando for representar a porta, não esquecer de colocar a sua boneca. Lembrando, porta sempre vou representar aberta e no canto da parede, certo? Então, por exemplo, se for botar a porta de um quarto, eu vou colocar no meio da parede ou no canto? No canto. Por quê? Porque eu vou economizar espaço, certo? Coloco a porta centralizada onde? Se for a porta principal de uma edificação, mas mesmo assim é bom evitar, ou para locais onde vai ter muita gente, certo? Onde vai ter como é que eu digo? Uma circulação muito grande de pessoas passando naquela porta, tipo um shopping, cinema, um teatro, certo? Restaurante, ali sim eu coloco uma porta central e uma porta grande, né? Porque vai ter muita circulação de pessoas. Então, sempre a porta também vai abrir para dentro do cômodo, certo? Então, se aqui é um quarto, a porta tem que abrir para dentro do quarto, para dentro do banheiro, para dentro da despensa, certo? Para dentro da cozinha. Então, a porta sempre abre para dentro do cômodo, ok? Quando a gente for representar a porta, a gente tem que representar também o nível dos pisos. O que é esse nível dos pisos? É a altura dos pisos entre um compartimento e outro. Onde é que vai existir diferença de nível de altura de piso aí na casa de vocês? Onde é que existe? Dê aí um exemplo. Aqueles batetinhos na frente, geralmente, né? No banheiro. No banheiro. Aqueles batetinhos na frente, como você falou, é o que eu chamo de soleira. Eu vou mostrar a vocês, já, já. O banheiro, existe diferença de nível. Às vezes na cozinha, certo? Para a área, né? Para a varanda. Porque são áreas que são molháveis, né? Que tem muita água, né? Banheiro, área de serviço. Tem que ter sempre o piso mais baixo. Porque se ele não for mais baixo, quando eu for molhar aquele piso, né? Que sempre é lavado, a água vai escorrer para o quarto, para a sala, para o corredor, enfim, onde tiver aquele cômodo. Então, tem que haver sempre essa diferença de nível,
dependendo do cômodo, tá? Tem cômodos que não precisa. Por exemplo, entre um corredor e um quarto, entre uma sala e um quarto. Não precisa ter diferença de nível, tá? Então, quando não houver diferença de nível, eu represento, ó, livre, certo? Entre um cômodo e outro, livre. Veja aqui, ó, Professora, pois o projeto do apartamento que eu moro em Caraúbas é muito errado, viu? O banheiro que é mais alto que o quarto. Tem muito erro, muito. Quando a gente, depois vocês assistem essas aulas, vocês começam a ver erro na casa de vocês, na casa, enfim. Em muitos cantos, vocês começam a ver erros. Professor, minha casa não bate nem o esquadro, quanto mais os erros. Depende de quem construiu, né? Se fosse aqui o esquadro foi do outro primeiro aqui, certeza. E ele tava bêbado, com a 51 na mente. Olha, a porta, tanto pode ser o arco, quanto pode ser aqui, ó, 45 graus, certo? Então, o arco vocês vão fazer com compasso, e aqui, ó, vocês podem fazer com esquadro 45 graus ou com a régua, certo? Então, tanto faz ser um ou outro, a mesma coisa, não tem diferença. Então, aqui, ó, não existe diferença de nível. Quando houver diferença de nível, certo? Aí, eu tenho que representar aqui, ó, essa diferença no nível do piso. Eu coloco essa linhazinha aqui, essa reta com linhas mais estreitas, por quê? Porque essa diferença de nível do piso está bem abaixo do plano de corte, né? O plano de corte passou aqui, mais ou menos 1,5 metro. Então, ela está bem abaixo. Então, eu faço ela com uma linha bem estreita, certo? E coloco sempre para o lado mais baixo, ok? Sempre para o lado mais baixo. Então, para esse exemplo aqui, ó, usando essa porta, aqui seria um quarto e aqui seria o banheiro. Então, abrindo para dentro do cômodo e o banheiro com o piso mais baixo. Então, eu representaria assim. Ok, gente? Alguma dúvida? Soleira. Alguém falou aí para que senhora aquele batente na frente das portas? Não foi alguém na frente das casas? É o que eu chamo de soleira. Soleira é uma parte mais alta, certo? Como se fosse um batente mesmo, abaixo da porta. Mas aí eu represento a diferença aqui para os dois níveis, certo? É assim que eu represento uma soleira. Mas, professora, para que eu uso soleira numa casa? Para quê? Para evitar a entrada de água. Então, vocês vão ver casa com soleira na porta principal, onde? Casas próximas de rios, certo? De lagos, ou seja, regiões que quando tem muita chuva, elas podem alagar. Então, eu coloco essa soleira na parte principal. Se a minha casa tiver uma soleira, eu tenho que representar. Ok, gente? Portas de correio. Aqui, ó, 3 tipos diferentes de porta de correio. As portas de correio aparente é quando eu vejo a folha da porta, certo? Ela pode ser aparente ou semi-aparente. Então, a aparente, ela corre por fora da parede. E a semi-aparente, eu tenho que quebrar aquela parede para a folha correr no mesmo nível da parede. Mas eu vejo a folha. É diferente da embutida, que corre para dentro da parede, certo? Então, veja, tem a aparente, semi-aparente e a embutida ou interna, ok? E todas elas aqui, ó, estão com soleira, certo? Todas as portas representadas aqui estão com soleira. Vão livre. Onde é que tem vão livre? O que é vão livre? Vão livre é quando eu tenho apenas a parede, né, com a abertura da parede, certo? E não tem folha. Onde é que eu encontro vão livre? Na casa de vocês aí, onde é que tem um vão livre? Geralmente é da sala para a cozinha, não? Sala e cozinha, sala e corredor, certo? Às vezes colocam entre cozinha e sala de jantar. Então, cozinha e área de serviço, pode colocar, certo? É só um espaço, não tem porta. É o que eu chamo de vão livre. Se o vão livre estiver com os pisos do mesmo nível, eu represento ele todo livre. Se houver diferença entre os pisos, né, entre o nível dos pisos, eu represento
Coloco sempre isso aqui, né? A linhazinha para o lado mais baixo. Olha aqui a foto que eu falei a vocês da porta pivotando com o eixo lateral, que é uma porta que está bem alta. O pessoal está usando muito ela. Alguém já viu esse tipo de porta? Já vi sim no TikTok, que a manta passa pelo lado aí da brecha, né? Não sei. Deve ter. Tem umas que são tão grandes que dá para passar outra pessoa mesmo. Mas tem outras que não, né? Tem outras que não. Então, esse tipo de porta é a pivotante com eixo lateral. Ela está sendo bem utilizada ultimamente, certo? De uns 10 anos para cá, uns 7 anos, essa porta está em alta. Vamos supor que está na moda, tá? Então, aqui, gente... Só aquelas grandonas também, né? Aquelas bem altas, né? Aquelas bem grandonas, bem altas, estão utilizando muito, né? Aqui também. aqui no Ninho só o que tem. Lá no Ninho ali só o que tem. Eu não moro lá não, é porque eu entrei lá de intruso mesmo. Só o que tem. As bichas altas demais, doido. Uma bicha daquela deve ser, acho que uns 5 mil reais. Não tem condição, não. É bem cara. Tem portas ali de 2,5 metros, 3 metros. Mas aí tem também umas falsas portas. Que você olha assim e diz, vixe, que porta grande. Mas não é tudo porta. Uma parte é porta, a outra parte bota madeira, né? Revestindo para dar a impressão que é uma porta só, mas só abre uma parte. Aí, às vezes, parece porque tem uns 6 metros, mas não. É só 2 mesmo, 2,10, 3 metros. Certo? Então, aqui as dimensões mínimas das portas. Porta vai ser sempre largura por altura. Então, a largura mínima de uma porta externa, mínima, tá? É 0,80 por 2,10. 0,80 de largura por 2,10 de altura. Essa imagem aqui não é uma porta de 0,80. Nessa foto aqui, eu acho que ela tem 1,10 m. 1,20 m. Por essa imagem, eu acho que essa porta tem 1,20 m. Certo? As portas internas, portas de quarto, 0,70 por 2,10. Portas de banheiro, 0,60 por 2,10. Banheiro e despensa, eu posso usar portas com 0,60. Por quê? Porque eu não vai ter uma circulação grande de pessoas e nem de objetos. Eu não vou precisar entrar, por exemplo, com um sofá para dentro do banheiro. Então, a porta 0,60, ela é suficiente, né? As portas externas é que precisam ser mais largas, porque além de pessoas, vai entrar também objetos, né? Os objetos da casa, todos eles, né? Os móveis, os eletrodomésticos, todos eles vão passar ali por ela. Então, no mínimo 0,80. Hoje em dia estão fazendo muito porta de 1 metro. Tá? 1 metro, 1,20 m, né? Que são essas portas aqui desse modelo. Ok? Aqui são as dimensões mínimas. Veja que a altura padrão é 2,10. Depois vocês peguem aí, meçam aí a altura da porta da casa de vocês, que vai ser, né, com certeza, se não for 2,10, é muito próximo disso. A altura, tá? A largura pode ter uma variação, pode ser maior. Me diga uma coisa, se eu vou fazer uma casa adaptada para cadeirante, eu posso usar essas dimensões? Uma casa para cadeirante? Não. Não. Tem que ter, no mínimo, 1 metro de largura, certo? Uma casa para cadeirante, no mínimo, 1 metro de largura, ok? Dúvidas sobre as portas? Lá Professor, na aula... Pode perguntar. em relação àquela porta pivotante, para mim fazer a representação da abertura dela, por exemplo, eu tenho que fazer da passagem desse pequeno vão que fica também? Deixa eu ver aqui. Entre a porta e a forra da porta. Você tá vendo aqui? Ó, como é? Vai ser do mesmo jeito, sendo que o eixo é aqui, ó. Ela vai abrir, certo? E você vai botar isso aqui. Sendo que não no meio, aqui. Entendeu? E não vai ser assim, meio a meio, né? Vai ser o que passa e o que passa. Vamos supor que seja 1 metro. Então, eu deixo aqui 10 centímetros. Então, vai ser 90 centímetros abrindo e 10 passando. Entendeu? Como que é a representação? Deu para entender?
Janelas. Vamos lá. Primeira coisa, janela. Eu devo colocar ela no meio da parede ou no canto? O que é que vocês acham? No meio. No meio. As portas eu coloco no canto, né? Janela eu já coloco no meio. Por quê? Qual é a função de uma janela? Para que serve janela? Ventilação. Ventilação luz e natural. iluminação. Iluminação e ventilação. Essa é a função da janela, certo? Então, por isso que eu coloco elas no centro da parede, certo? No meio. Para entrar vento e entrar luz. Existem dois tipos de janela, a janela alta e a janela baixa. Vai depender de quê? Vai depender da altura do peitoril. Professor, o que é peitoril? Peitoril vai ser a altura da base aqui da janela, ó, até o piso, certo? Então, é essa parte que, quando eu abro a janela, eu consigo colocar os braços, né? Por isso que chama de peitoril, né? Porque você pode encostar o peitoral lá na janela. Então, é essa altura aqui, é a altura do peitoril, ok? Então, a janela pode ser baixa quando o peitoril dela é até 1,5 m, certo? Até 1,5 m. Por que 1,5 m? Porque é a altura que vai passar o plano de corte, certo? Então, se for até 1,5 m, eu represento ela com janela baixa. Como é que eu represento a janela baixa? Aqui eu tenho as arestas das paredes, que são linhas, né, mais largas. Aqui eu tenho o peitoril, que está abaixo do plano de corte, então as linhas são mais estreitas. E aqui a folha da janela. Independente do tipo de janela, eu vou desenhar ela sempre fechada, certo? Janela, sempre desenho ela fechada. Independente se é uma janela de correr, de abrir, independente de como seja essa janela, eu represento ela fechada. Ok? Então, janela baixa, represento ela toda com linhas contínuas. Por quê? Porque eu vou estar vendo. A janela alta, ou seja, é quando o peitoril for acima de 1,50 m, eu represento ela tracejada, certo? Então, veja aqui, ó. Eu tenho as paredes normalmente e vou lá e coloco a janela alta tracejada. Numa casa, onde é que eu tenho janela alta? No banheiro. Banheiro. Onde mais? Dispensa. Dispensa. Cozinha. Posso usar janela alta. Área de serviço. Enfim, vários locais da casa eu posso colocar janela alta. Certo? Por que eu não coloco... Ah, professora, por que você não colocou a janela baixa? Imagina você com a janela baixa dentro do banheiro. Qual a privacidade que você vai ter? Né? Então, janela alta é para locais que eu preciso ter mais privacidade e aproveitar mais a parede. Por exemplo, na dispensa. Dispensa, se eu botar uma janela grande, eu vou perder muito espaço de colocar a prateleira, né? Então, o ideal é que eu coloque uma janela alta mesmo. Ok? E janela baixa, utilizada em quartos, salas, pode utilizar em cozinha também, enfim. Dá para usar em muitos locais também a janela baixa. Então, vejam a diferença entre uma e outra, certo? Se o peitoril for até 1,50 m, eu represento com linhas contínuas. Se for acima de 1,5 m, eu represento com linhas tracejadas, certo? Faço só aqui, ó, a delimitação da janela e a folha toda tracejada. Então, veja, as dimensões da janela é largura por altura sobre o valor do peitoril. Então, essa janela aqui é uma janela alta. Por quê? Porque o peitoril dela é 1,80 m. Então, é acima de 1,50 m. Então, essa janela aqui, ela tem 1 m de largura por 30 centímetros de altura e 1,80 m de peitoril. Gente, uma informação importante, que a gente, quando for fazer o projeto, a gente procura sempre padronizar a altura de portas e janelas. Então, lembram que as portas, o padrão é 2,10, é o mais utilizado. Se eu somar 1,80 mais 0,30, vai dar 2,10. Vai dar o quê? A altura da porta, certo? Se eu somar aqui, ó, 1 m com 1,10, dá 2,10. Ou seja, a altura das portas,
Então, aqui, ó, é uma janela baixa, porque ela é 0,80 por 1 metro por 1,10. Então, o peitoril é 1,10, abaixo de 1,5 m, então eu represento com linhas contínuas. Então, veja, porta é largura por altura, certo? A janela é largura por altura sobre o valor do peitoril, certo? Veja que a porta e a janela ficam sempre na mesma altura, ou seja, 2,10. Quando eu somo a altura mais o peitoril, vai dar 2,10. Ok? Peitoril é a parte de baixo, né, professor? Peitoril é essa altura aqui, ó. Ah, tá. Da base da janela até o chão. Saquei. Dúvidas sobre janelas? Alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. As escadas, elas podem ser, falar sobre escadas agora, em 2 lances, certo? Ó, veja que são 2 lances de escada. Isso daqui eu chamo de descanso da escada, certo? É quando tem aqueles degraus, né, mais largos. Então, é o descanso, que é reto. A escada, ela pode ser em caracol, em lance único, e um lance único pode ter também um armário embaixo, certo? Por que é que tem essa ruptura aqui, ó, e depois eu não represento mais nada? Porque passou de 1,5 m, né? Passou do plano de corte. Então, eu não vejo mais. O que é que eu faço? Represento tracejado. Se houver armário embaixo, aí sim, ó, eu represento como está aqui, ó, as paredes e coloco a porta lá do armário, né? Armário, ou enfim, algum cômodo ali embaixo da escada, certo? E os degraus, em relação aos degraus, a gente tem que obedecer as dimensões, certo? Para que o piso do degrau seja de 29 a 30, nunca passem muito de 30, porque senão vai ficar cansativo. E a altura do degrau, ou seja, o espelho aqui, de 16 a 19, certo? Nunca passar 19, senão vai ficar cansativo subir aquela escada. Então, o ideal é que se trabalhe dentro dessas medidas. Vamos lá. Depois que vocês aprenderem a fazer as portas, as paredes, portas e janelas, vocês vão passar para a fase seguinte, que é a cotagem, certo? O que é cotagem? É colocar todos os elementos, todas as medidas, todas as dimensões dentro da planta baixa. Todos os símbolos, tudo que eu preciso para mim identificar, identificar todos os elementos, né? Para na hora da construção não haver dúvida. Então, vamos começar. Uma coisa que tem na cotagem é o dimensionamento, que é o quê? Colocar as dimensões. Vocês acham que na hora que a gente vai fazer a cotagem, fazer esse dimensionamento, eu coloco os valores do desenho ou de quanto vai ficar a edificação no real? Por exemplo, esses 3 aqui. É 3 metros ou 3 centímetros? 3 metros se for real ou 3 centímetros se for o desenho? O que é que vocês acham? Tamanho real. Tamanho real, certo? Todas as medidas que a gente for colocar ali tem que ser em metro, certo? E todas já com tamanho real, porque isso evita que a pessoa que estiver executando o projeto pare para fazer os cálculos. Né? Quando ele olhar, ele vai ver, olha, vai ter 3 metros aqui de dentro a dentro desse cômodo. Então, já coloca todos os valores em metros, certo? Tamanho real e em metros. Então, vamos lá. De que é composta a cotagem? Linha de cota, certo? São linhas que são paralelas às paredes. Então, vai ter linha de cota ao redor de toda a edificação, de todas as paredes externas, tem que ter a linha de cota. Linha de extensão são as linhas que são no sentido das paredes. Para que é essas linhas de extensão? Para me delimitar a dimensão entre um cômodo e outro. Então, veja, esses 3 metros aqui significa que está indo de dentro
adentro desse cômodo, ou seja, de linha de extensão até a linha de extensão. Vamos supor, se eu não tivesse essa linha de extensão aqui, esses 3 metros estariam indo até a parte externa. Então, não fica correto. Tem que ter sempre uma linha de extensão para cada face das paredes, ok? E esse 0,15 aqui é o quê? É a espessura das paredes. Como não coube aqui, então eu coloco ele fora, certo? Então, eu tenho linha de cota paralela às paredes, linha de extensão nos sentidos da parede e tenho as terminações de linha de cota, que é o quê, ó? Está aqui entre uma linha de cota e uma linha de extensão. Pode ser de vários tipos. E a cota, que é o valor, certo? É o valor, né, em metros, o valor real representando aquela dimensão. Olha aqui os tipos de terminação de linha de cota. Pode ser um pequeno círculo, um ponto, um traço oblíquo ou setas. Né? Aqui 4 tipos diferentes, mas existem outros. Para a gente que vai desenhar à mão, é mais fácil a gente trabalhar com sempre um traço oblíquo, certo? É mais fácil de se trabalhar. Então, o importante é que no mesmo desenho eu tenha sempre o mesmo tipo de terminação de linha de cota. Se eu comecei fazendo traço oblíquo, eu termino com traço oblíquo. Se eu fiz setas, eu faço sempre setas. Quando vocês forem aprender a desenhar no computador, né, aí vocês usam qualquer uma, porque é automático. Vocês vão só clicando e ele vai fazendo, né, a cotagem já com terminação de linha de cota, certo? Mas para a gente que desenha à mão, vamos utilizar sempre o mesmo, e o mais fácil é o tracinho oblíquo. A BNT recomenda 1 metro como unidade de medida para os desenhos de planta baixa. Então, todos os valores em planta baixa eu coloco em metros. Todos os valores, até os valores das paredes. Não é 15 centímetros no real, mas eu coloco lá 0,15 ou 0,15 ou apenas um 15, certo? Se eu tiver lá, por exemplo, só um 15, significa que é 15 centímetros. Se fosse 15 metros, ia ser 15,00, ou seja, 2 casas decimais, tá? Então, sempre as unidades, né, os valores da cota com 2 casas decimais, ok? Qual a posição correta de se escrever, né? Se eu for escrever horizontalmente, eu escrevo normal, já, igual como a gente escreve, da esquerda para a direita. E verticalmente, o correto é escrever de baixo para cima, certo? Horizontalmente, esquerda para a direita, verticalmente, de baixo para cima. Se eu escrever como está aqui, ó, de cima para baixo, ou da direita para a esquerda, vai ficar errado. Por que isso? Para evitar de que eu precise ficar girando o papel para me ver as dimensões. Quando eu pegar o meu papel, né, o meu projeto, na planta baixa, do jeito que eu estiver olhando, eu vejo ali todas as dimensões. Não preciso estar girando o papel, certo? O que é obrigatório cotar? Tem a NBR 6492, da BNT de 1994, que ela fala só sobre cotagem, certo? Tem muita coisa lá, muita informação. Eu dei uma resumida para voltar aqui para vocês. O que é obrigatório cotar? O comprimento interno de cada cômodo, ou seja, de dentro a dentro de cada cômodo. A largura interna de cada cômodo, então, de dentro a dentro, todas as larguras, todos os comprimentos, né, de todos os cômodos. A espessura das paredes é obrigatório cotar, certo? Então, ó, veja aqui, ó. Para esse exemplo aqui, eu tenho diferentes espessuras, então eu coloquei, ó, em todas. Mas se meu projeto, todos eles têm a mesma espessura, eu não preciso sair botando 0,15, 0,15, 0,15, 0,15 em todas as paredes, não preciso, tá? Eu coloco só em algumas para diferenciar. É obrigatório cotar o comprimento total. Então, o comprimento total da edificação vai ser de fora a fora. Veja que aqui está errado, ó. E está de cima para baixo, tá vendo os valores? Está errado. Tem que ser de baixo para cima. É obrigatório cotar a largura total. Então, de fora a fora, certo? É obrigatório. Largura total. As cotas, eu posso colocar aqui abaixo do nome,
do cômodo, sempre colocar o nome do cômodo em letra maiúscula, tá? O nome de todos os cômodos eu tenho que colocar. Não posso abreviar, eu tenho que colocar o nome inteiro, certo? Não posso botar só um S, um Q de quarto, S de sala, não. Eu tenho que colocar o nome inteiro do cômodo. E ele todo com letras maiúsculas. Certo? É obrigatório colocar, ou eu coloco largura por comprimento, mas no geral não se utiliza assim, eu coloco o valor em metro quadrado. Por exemplo, cozinha, eu colocaria aqui 4 vezes 2,80, dá quanto? 11... Dá 56, dá 5,5, pode ser, né? 4 vezes 2,8, 11,2. Então, 11,2 metros quadrados, certo? 4 metros vezes 2,80 dá 11,2 metros quadrados, ou seja, a área útil de cada cômodo. Aqui tem algumas generalidades, certo? Vejam, ó, é muito detalhe mesmo, planta baixa é muito detalhe. Mas nem tudo para a gente que faz a mão dá para seguir. Vamos seguir só algumas coisas, mas olha aqui, ó. A distância entre a cota e a linha de cota, ou seja, essa distânciazinha aqui de 1,5 milímetros. A altura de 3 milímetros. Gente, o que é isso aqui? Significa 1,20 elevado a 5. Quem sabe? O que significa essa dimensão? É 1 metro, 20 centímetros e 5 milímetros. O milímetro sempre vai ficar elevado. Então, se numa planta baixa, é raro ver, mas pode acontecer de ter 1 milímetro, então ele vai ficar com um valor elevado, certo? A distância entre as linhas de extensão e as paredes vão ser de 2 a 4 milímetros, certo? Essa distância aqui, ó, 2 a 4 milímetros. Isso daqui eu quero que vocês tentem fazer, certo? A distância entre as paredes e as linhas de extensão de 8 a 12 milímetros. Geralmente se faz com 1 centímetro, tá? De 8 a 12. E entre uma linha de extensão e uma linha de cota e outra também de 8 a 12. Ok? Indicar sempre com 2 casas decimais, né? Já falei, sempre tem que ter 2 casas decimais depois da vírgula, mesmo que seja 0, olha, 1,00, ou seja, 1 metro. 1,50, certo? O valor da cota eu coloco sempre no meio, tá? Entre uma linha de extensão e outra, eu coloco aqui no meio. Só não vou colocar se for para a espessura das paredes, certo? Que não cabe aqui, aí eu coloco sempre para o lado, ok? É obrigatório fazer a cotagem das portas e das janelas. Todas as portas e todas as janelas têm que ter as medidas. Se eu não tiver as medidas, eu posso fazer o quê? Um quadro de esquadrias. O que é um quadro de esquadrias? Eu vou lá na planta baixa e está numerando. Portas, P1, P2, P3, P4, P5. E aí eu faço um quadro de esquadrias, né? Coloco lá P1, que é igual a P3, é 0,70 por 2,10. P4 e P5, é 0,60 por 2,10. Entendeu? Eu faço um quadro com a nomenclatura das portas e na outra coluna as dimensões, certo? Janelas, a mesma coisa. Ou eu coloco todas as medidas, ou eu faço o quadro de esquadrias. J1, J2, J3, J4, certo? Eu saio numerando as janelas. E lá na quadro de esquadrias eu coloco. Cotas de nível. É obrigatório colocar as cotas de nível. O que é cota de nível? É a altura do nível do piso, ou seja, a altura do piso em relação a um nível de referência. Okay? O que seria esse nível de referência? Geralmente, o nível de referência, eu considero ele 0, né? O nível de referência ele é 0, e eu considero como o nível do terreno. Considero que meu terreno é 0, né? Ele está ali nivelado, já está na altura que ele vai ficar, certo? Considero ele sendo 0. O piso que estiver acima do nível de referência, ou seja, o piso que estiver acima do terreno, eu vou representar com um círculo
divido em 4 partes e coloco ali o valor. Por exemplo, 25 ou 0,25 significa o quê? Que aquele piso está 25 centímetros acima do nível de referência. Então, o piso de toda a minha edificação, ele está acima do nível de referência. Sala, cozinha, banheiro, todos eles vão estar acima do nível do, né, o ideal, né, que esteja acima do nível do terreno. Quando é que eu tenho abaixo do nível de referência? O que é que vocês acham? Diga aí um exemplo de um piso que esteja abaixo do nível de referência, ou seja, abaixo do nível do terreno. Uma piscina. Uma piscina. O que mais? Sótão. Se a Não, casa sótão é em cima, né, professor? sótão é em cima. Geralmente é um compartimento. Ele era muito utilizado antigamente nas casas mais frias, né? E fazia o sótão de madeira, ou seja, a parte de cima Porão. do piso. Porão tem que cavar, né? Faz uma escada descendo. É Que pouco mais? utilizado, né? Mas Pouco utilizado. Aqui no Brasil, muito difícil você vai encontrar uma casa com porão. Por quê? A intenção de casas com porão é ser mais para regiões que tem muito vento, que tem tornado, furacão, né? Aquelas casas de madeira lá nos Estados Unidos, que passou o furacão, leva tudo. Então, aquelas casas, todas elas têm porão. Por quê? Quando vem o furacão, o pessoal se protege dentro do porão. Certo? O vento vem, leva tudo tá em cima, eles ficam lá dentro protegidos. professor, acontece mais com prédios, né? Garagem subterrânea. Garagem subterrânea. Mas na casa de vocês, todo mundo tem um piso abaixo de referência. Todo mundo aí vai ter. Deram o exemplo da piscina. O que mais? Uma cisterna. Cisterna, fossa, sumidouro, as caixas de gordura. Tudo isso vão ser coisas que eu preciso cavar, né, no meu terreno, e o piso vai ficar abaixo de 0. Certo? Então, lá eu vou botar, represento só com um círculo e só pinto a parte de baixo, só divido em 2 partes, ok? Ok, gente? O piso do banheiro, professor, ele não tem que ser mais baixo do que o da sala? Tem, mas a cota de nível em relação ao nível de referência, ou seja, o nível do terreno, que eu considero ele como 0. Certo? Então, quando eu for desenhar, eu não me preocupo com o terreno, eu considero ele como 0. Aqui, em relação às portas e janelas, né, que eu falei sobre o quadro desse quadris, que vocês podem utilizar P1, P2, P3, para a janela J1, J2, J3, enfim, infinitos números, né, para fazer os quadros de esquadrias. Ou eu coloco as dimensões diretamente na porta e diretamente na janela. Eu preciso, é obrigatório, eu colocar um nome para a minha planta. Se eu tiver a minha planta baixa, tiver só um pavimento, eu coloco só planta baixa. E é obrigatório também colocar a escala. Então, planta baixa, escala 1/50, né? Abaixo do nome planta baixa. Se minha casa tiver mais de um pavimento, eu posso botar planta do térreo, ou planta do primeiro pavimento, um prédio, por exemplo, de 20 andares. Então, vai ser planta, geralmente as plantas são iguais. Então, planta do primeiro ao 5º andar, planta do 5º ao 8º andar, certo? Então, ou se for um sobrado, planta do primeiro pavimento, planta do pavimento superior, tá? Então, assim, eu tenho que dar um nome sempre para aquela planta. Se eu tenho um sobrado, eu vou ter que desenhar uma planta do pavimento inferior e uma planta do pavimento superior, tá? Ok? E veja, todas essas medidas aqui, ó, todas elas é o que tem lá na NBR, né? Falando sobre dimensionamento. A gente que desenha à mão fica muito complicado seguir, mas a gente tenta. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. A gente pode fazer as convenções, né? É obrigatório fazer as convenções. O que é essas convenções? É a representação das projeções, ou seja, daquilo que está acima
do plano de corte. Por exemplo, a caixa d'água. Como é que eu represento a caixa d'água? Né, eu vou representar ela tracejada, indo de uma ponta a outra. Então, isso aqui é a representação de uma caixa d'água de alvenaria. Se for uma caixa d'água, aquelas forte leve, né, aquelas que a gente compra, eu vou fazer o círculo, certo? Com o diâmetro dela, né, representando ela, e vou botar a capacidade dela. Vou botar a capacidade 1.000 litros, 2.000 litros, certo? Então, se for de alvenaria, eu faço o X. Se for aquelas que a gente compra, eu faço o círculo, tá? Com a representação das caixas d'água, ok? Eu tenho que representar também a projeção do telhado, certo? Então, onde tem telhado, eu represento tracejado, tá? Telhado passou das paredes, é o beiral, eu represento todo o meu beiral tracejado. Cumieira. Cumieira é o quê? É o encontro dos lados do telhado, que eu chamo de água. Então, eu represento a cumieira tracejada, certo? Se minha casa tiver uma marquise, eu represento essa marquise tracejada, ok? Então, é obrigatório representar todas as convenções. Lá na aula prática, vocês vão ver, né, uma parte lá que eu falo sobre isso, e vou desenhando e vou mostrando como é que representa essas convenções. Ok? É obrigatório, mais uma vez, colocar o nome de cada cômodo com letra maiúscula, sem ser abreviado, tá? Vocês adoram abreviar, não é para abreviar, é para botar o nome inteiro. Colocar a área útil, certo? Em metros quadrados. Aqui eu coloco metro. Lá na cotagem, eu não preciso sair botando um M de metro. Somente aqui no metro quadrado. Por quê? Porque todas as medidas já estão em metro. Então, eu não preciso colocar. Só coloco aqui, ó, o metro quadrado, certo? Abaixo do nome do cômodo. E também não esquecer de colocar a cota de nível. E eu tenho que indicar o norte. Gente, para que eu tenho que indicar o norte na planta baixa? Alguém sabe? Por causa do sol? E já ouviram falar em casas do lado do sol, casas do lado da sombra, casa voltada para o leste, para o oeste, ou então para o nascente, para o poente, né? Muito comum quando você vai comprar uma casa, diz, essa daqui é do lado da sombra. Na verdade, não existe isso, o que é isso? Casa do lado da sombra, ou casa voltada para o leste. O sol nasce no leste, se põe no oeste, não é isso? Dizem que as casas que são para o lado do leste, ou seja, que a frente dela é para o nascente, né, são casas mais frias. Mas, na verdade, é só você, na hora que for trabalhar, colocar os quartos para frente. Se o meu sol está nascendo aqui, eu coloco os quartos para frente. Por quê? Quando for de tarde, quando o sol estiver perto de se pôr, que ele está mais quente, lá para as 2, 3 horas da tarde, 1 hora, né? Que ele começa, passou por cima da cumieira da casa e está aqui, os quartos estão na frente. Então, eles estão realmente para o lado mais frio. Se a frente da casa for para o oeste, o que é que eu faço? Coloco os quartos para trás. Porque quando o sol estiver aqui, ó, na frente da casa, os quartos estão atrás, certo? Então, não existe isso. A casa para o lado do sol é mais fria. Não, não existe isso. É só você mexer com os quartos, certo? Então, por que eu indico o norte? Em primeiro lugar, como é que eu sei onde é o norte? Deixa eu chegar lá no terreno e dizer onde é o norte. Vocês vão saber? Agora, onde vocês estão? Onde é o norte? Sabe como é que vocês sabem? Tem que fazer igual essa... Alguém já foi escoteiro? Eu já, professora, mas essa aula eu faltei. Você vai colocar braço direito para onde o sol nasce, que é o leste, braço esquerdo para o oeste, que é onde ele se põe. Na frente é o norte e atrás é o sul. Olha aqui a foto da menininha, ó. Braço direito para o leste, esquerdo para o oeste, então a frente é o norte e atrás é o sul. Então, onde vocês estiverem agora, vocês já vão saber aí onde é o norte, certo? Só se ligar onde é que o sol nasce e onde o sol se põe, tá? Então, numa planta baixa, a gente indica o norte,
certo? Para quê? Para você saber, bota setinha indicando para onde é o norte, tá? Para você saber a posição dos quartos, né? Qual o melhor local para botar os quartos. Vamos ver aqui, ó. Só algumas regrinhas para vocês, certo? Primeira coisa, numa edificação, numa casa, eu vou dividir em grupamento privativo, social e de serviço. O que é o privativo? É onde tem mais privacidade. Quarto, né? Se tiver suíte, o banheiro da suíte, closet, tá? Social é a sala de estar, né? O banheiro social, toda casa, se tiver só um banheiro, ele tem que ser social, né? Que é para quando chegar uma visita. E o de serviço cozinha, despensa, área de serviço, copa, se houver, certo? Sala de jantar. Então, é o grupamento de serviço. Então, vamos lá. No grupamento privativo, quando há vários quartos e um banheiro, todos eles devem ter porta para um corredor. Então, se na minha casa eu tenho 2 quartos e eu tenho só um banheiro, esse banheiro não pode estar dentro dos quartos. Ele tem que ser independente, certo? E ele tem que dar para um corredor. Então, o ideal é que fique banheiro e as portas do quarto todos, né, próximos. Os quartos devem ser silenciosos e sombrios à noite e bem iluminados durante o dia, tá? Então, aí é onde entra a questão de casa do lado do sol, né, do nascente e do poente, certo? Colocar os quartos sempre para o lado leste, né, para o lado que o sol nasce. O banheiro deve manter uma relação de dependência com os demais compartimentos da casa, de tal forma que o acesso a ele se faça por um corredor. Então, se eu tenho só um banheiro, né, mais uma vez, ele tem que ter uma dependência para todos os compartimentos. Eu não posso ter só um banheiro e colocar ele no quarto. Ele tem que ser independente. E o acesso pelo corredor, né, para tentar dar mais privacidade àquele banheiro. A circulação entre quartos e banheiros deve ser feita no menor trajeto possível de maneira independente. Então, se eu tenho vários quartos, vamos supor, eu tenho 3 portas de quarto e um banheiro naquele corredor, eu vou colocar as portas do quarto sempre no lado, né? Sempre na lateral. Eu vou escolher a lateral do quarto que fique mais próxima do banheiro. A lateral, né, a porta do quarto ficando mais próxima pro banheiro. Os quartos devem ser voltados para o lado que tem insolação matinal, preferencialmente para o leste, tá? Os cômodos de permanência temporária devem ser voltados para o sul. Oeste e sul são os mais quentes, tá? E norte e leste são os mais frios. Para a localização de portas e janelas, deve-se considerar também a direção dos ventos predominantes do local. Então, é muito importante você saber a direção dos ventos. E quando você for pensar em ventilação, você tem que pensar na entrada de vento e na saída. Se eu colocar só uma porta e não colocar janela, o vento não vai entrar. Se meu cômodo tiver só uma janela e não tiver porta, o vento não vai entrar. Então, eu tenho que pensar na entrada e na saída do vento. A cozinha e a copa devem localizar-se perto da sala de estar e da sala de jantar. Certo? Então, o grupamento privado de serviço, o ideal é que eles fiquem todos próximos uns aos outros. Deve-se evitar, sempre que possível, abrir portas entre 2 quartos, cozinha e quarto, banheiro e cozinha, banheiro e sala, quarto e sala. Ok? Sempre que possível, abrir portas entre eles. Me diga uma coisa, por que as casas de antigamente, os banheiros eram tudo dentro da cozinha? Só tinha um banheiro na casa e colocava dentro da cozinha. O que vocês acham? Por quê? Pela falta de espaço, professor? Não. As casas antigamente eram bem grandes. Tinha a ver com água, né? Assim. Para economizar os canos, né? Essas coisas. Pronto, isso mesmo. Para economizar na tubulação. Mas é o que acontece? O banheiro, ele pode ficar próximo da cozinha, né? Vai economizar realmente na tubulação. Mas a porta do banheiro não precisa ser para dentro da cozinha. Ele pode estar ali próximo.
mas necessariamente a porta dele pode estar por outro lado. Então, pode estar lá para a sala, para um corredor, mas ele está próximo da cozinha. Mas antigamente se colocava todo o banheiro, era no final da casa, lá dentro da cozinha. Impressionante. Mas hoje a gente já sabe, né? E também, assim, um cano, quando você vai construir uma casa, essa parte de tubulação é o mais barato. Então, não precisa ter esse medo todo do banheiro ficar tão próximo, não. A circulação é melhorada, garante-se 2 entradas, uma social pela sala de estar e uma de serviço pela copa, certo? Sempre bom, né, você ter 2 entradas. Por exemplo, vou estender uma roupa. Aí eu tenho que sair pela porta da frente para ir lá no quintal? Não. Você tem que ter uma porta para o serviço também, na parte de trás da casa ou do lado, enfim, para onde tiver seu grupamento de serviço. Os banheiros e cozinhas, quando possível, devem ser próximos, pois assim permite a economização de tubulação hidrossanitária. É o que eu falei, eles podem ser próximos, mas não necessariamente precisa a porta do banheiro estar para dentro da cozinha. As portas devem localizar-se nos ângulos das paredes e não no seu centro. Isso aqui eu já falei. Ok, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Deixa eu só colocar aqui outra coisa para vocês verem, bem rapidinho. Opa. Deixa eu apresentar de novo. Como desenhar uma planta baixa, certo? Além dos... Eu coloquei esses slides lá, vocês podem trabalhar olhando por isso aqui. Como desenhar? Primeira fase, sempre com traços estreitos e leves, porque a gente apaga muito. A gente apaga mais do que desenha quando desenha na planta baixa, certo? Então, os traços bem estreitinhos, porque quando terminar, você vai ter que enlarguecer as linhas. Então, essa parte, né, fica para o final. Então, eu começo desenhando as faces externas das paredes externas. Depois, eu faço as partes internas das paredes externas, certo? Depois, eu faço, todas as divisórias internas das paredes, certo? Vou para a segunda fase. Também com traços estreitos e leves. Eu vou desenhar as portas e as janelas, todas as portas, depois todas as janelas. Equipamentos, balcão, bacia sanitária, chuveiros, enfim, fogão, um sofá, é opcional. A gente que vai desenhar à mão, eu aconselho que não faça isso, porque o desenho vai ficar com muita informação, vai ficar muito borrado, porque é muita coisa para desenhar. Você vai desenhar os móveis, tudo ali na aplicação. Então, deixa isso lá para o computador, certo? Projeções, projeção de cobertura, de caixa d'água, tá? Faz todas as projeções, depois apaga todos os excessos. Vejam que aqui, ó, as paredes estão todas passando, né? Tudo aqui, ó, tem que apagar tudo e deixar tudo livre, já que essas paredes são todas as paredes altas. E passa para a terceira fase do desenho. Olha a diferença da segunda para a terceira, né? Já é um desenho mais limpo, depois que faz todos, apagando tudo. Terceira fase vai ser o quê? A parte do cotagem, né? Começa colocando todas as dimensões em metros, sempre seguindo aquelas regras, né? Que eu falei. Coloca os nomes, a área útil de todos os cômodos. Depois, indica os cortes, né? Que aí, próxima aula eu vou explicar o corte. A entrada, não é obrigatório indicar a entrada, mas o norte certo? Indica o norte. E finaliza colocando o nome e a escala.
Assim finaliza a nossa planta baixa, ok? Vocês assistam às aulas teóricas, certo? Rogério perguntou, a planta deve ser folha branca milimetrada. Eu aconselho que faça no papel milimetrado, porque é muita informação. E na folha de ofício, vocês vão ter mais dificuldade para traçar as paredes paralelas, né? É mais difícil. Mas se quiser fazer no de ofício, não tem problema. Mas é mais fácil ir pelo papel milimetrado. Deixa eu ver aqui. Menino, vocês conversaram que só no chat. Banco. O que, sim. Cozinha, já vi em casa de Rick, é a porta. Já vi em casa de Rick, é a porta. Essa foi top. Mas se tiver a lua, como que faz? Entendi, não. Que lua? Hein? Janiette está aí ainda? Eu acho que em relação ao sol, quando tá de dia, né? A gente se orienta. Lá a questão do norte. Não, o norte não se baseia pela lua, você se baseia pelo sol, viu? Caso do encanamento. Pronto. Para descobrir o norte. Isso mesmo. Só pelo sol, esqueça essa lua. Vamos lá, gente. Então, o que é que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que assistir, se quiser assistir de novo essa aula, eu vou postar ela, né? Ela tá gravada, eu vou postar. Vão assistir as aula teórica de novo, se quiser. Tem lá uma aula teórica que eu gravei com os slides. Até coisas que eu esqueci de falar aqui, pode ser que esteja lá. Coisas que eu esqueci lá, eu tenho falado aqui. Então, é bom que assista. Assistir os vídeos da aula prática. São 4 vídeos. E vocês vão assistindo e desenhando. Vocês vão dando pause e vão desenhando. Vão dando pause e vão desenhando. Lá tem até a parte inicial de escala, como é que faz os cálculos. Tem tudo lá ensinando, certo? Então, vocês vão fazendo e desenhando aquela planta baixa. Aquela planta baixa tem ela feita no livro também. Acho que é página... Sim, gente, já é livro 2, né? Desde... perspectiva, que é livro 2. Livro 2 eu já coloquei no slide, no cigarro. Já é livro 2. Vocês vão desenhando a planta baixa, certo? Do jeito que eu vou fazendo lá, para vocês irem aprendendo. Pode perguntar. Professor, nessa terceira unidade a gente vai aprender a desenhar pelo computador também, né? Não. Expressão gráfica é só o desenho à mão. Lá em outra disciplina, que é PAC. Projeto Auxiliar por Computador. Entendi. Vocês aprendem lá a usar AutoCAD, certo? Assistam os vídeos da aula prática, os 4 vídeos, e vão desenhando junto lá para aprender. Depois fazer a tarefa, e quem quiser já começa a fazer o projeto. Lembra que o projeto vai valer 3 pontos, certo? O projeto vai valer 3 pontos, e ele vai ser para me entregar no último dia, no dia da prova, dia 24. É para entregar o projeto. No dia da prova, eu vou cadastrar uma tarefa para a prova e uma tarefa para o projeto. Esse projeto são 3 coisas. Uma planta baixa, vocês vão aprenderam hoje, né? Teoricamente, já viram aqui, vão aprender essa semana, que assistir os vídeos e aprender. Depois, próxima aula é um corte, e depois vai fazer uma fachada. Então, vocês já podem começar a fazer o projeto. Não deixem para a última hora, porque é muita coisa, certo? Essa terceira unidade requer muita atenção de vocês, requer uma dedicação para estudar. Senão, vocês não vão aprender. Não adianta querer, eu vou pegar no dia da prova, eu colo do colega. Gente, é muita informação. Vocês viram aqui só na aula a quantidade de informação que eu falei. Então, não consegue aprender a desenhar a planta baixa de uma hora para outra, tá? Então, comecem a fazer, não deixe a tarefa para a última hora e já comece no projeto, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? A nota da segunda unidade, vou chorar, sai quando? Essa semana.
Eu comecei a corrigir hoje, da turma da manhã, eu corrijo uma da manhã e uma da noite. Um exercício da manhã e uma da noite. Eu corrijo da manhã. Amanhã eu corrijo uma da noite. E aí, até o final da semana sai, porque é muita coisa para corrigir. Mas é mais rápido do que a primeira. E menos trabalhoso. Ok? Alguma dúvida mais? Não? Então, boa noite. Vão assistir os vídeos, viu, gente? E vão fazer as atividades. Não deixem para a última hora. Tá ok? Boa noite. Boa semana aí para vocês.